Vamos à ministração da palavra de Deus. Eu quero hoje dizer e falar com você que com Jesus tudo é possível. E é possível com Jesus superarmos perdas, superarmos todas e qualquer perdas que a gente possa ter em nossa vida. A gente sabe que esse momento tem sido um momento tão difícil, né? Para algumas pessoas mais difícil ainda. Cada um vive o seu nível de dificuldade. Aquilo que não é tão difícil para alguns é mais difícil para os outros. E aí a gente entende que a questão da superação ela é muito importante. A palavra superar, ela está em ascendência, em grandeza hoje. O que mais a gente escuta é alguém falando para nós que a gente precisa superar. E é verdade, a gente precisa superar. É verdade que eu, que você e que cada um de nós deve ter em suas vidas esta palavra mesmo, superação. Porque nós estamos sendo desafiados a cada dia. E você sabe que a palavra de Deus, lá no Salmo 46, no verso 1, o Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele é um auxílio sempre presente na adversidade. A palavra de Deus mostra Deus como um Deus forte, como um Deus que se faz forte em nossas vidas, que nos auxilia, que está sempre presente na adversidade. Essa é uma razão para que a gente supere. O Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 14, do verso 16 ao 18, Jesus falou assim, ó: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, ou outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está dizendo aos discípulos assim: eu vou partir. Você imagina a perda dos discípulos. Você imagina você perder um referencial fisicamente falando, porque Jesus, nós vamos entrar na Semana Santa, não é isso? Nós vamos entrar numa Semana Santa, embora a gente entenda que santo todo dia é. Mas a sociedade e a religiosidade denominou uma semana como Semana Santa. Então é melhor a gente ter uma Semana Santa do que uma semana de perversidade. Tomara que a gente tenha uma Semana Santa de verdade. Tomara que a gente tenha uma semana que a gente a considere, que a gente a encare como santa, assim como a gente deve encarar todos os dias como santo. Aliás, a recomendação bíblica é para que você seja santo como teu Deus é santo. Então, nós vamos entrar nesse tempo de Semana Santa, vamos relembrar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a gente vai relembrar tudo isso, e é bom relembrar tudo isso. Inclusive nós teremos aqui um acústico de Páscoa, vai ser muito lindo, vai ser muito bacana, então você fica ligado aí nos nossos avisos para você participar disso. Agora veja só, Jesus fala para os discípulos que Ele vai partir, que Ele vai morrer, que Ele vai entregar sua vida lá na cruz do Calvário. Os discípulos, você sabe, você que conhece um pouco de história bíblica, sabe que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram sem chão. Eles sabiam que Jesus iria morrer, mas quando Jesus morre, eles ficam sem chão. E a Bíblia nos fala que todos eles vão para um determinado lugar e ali eles ficam, acuados, escondidos, porque havia uma grande perseguição. Mas imagina só a perda que os discípulos tiveram. Eles perderam o mestre, eles perderam o Senhor deles, eles perderam a companhia de Jesus fisicamente entre eles. Você imagina, depois de 3 dias ele ressuscitou, é verdade, e depois ele apareceu a muitos dos seus por 40 dias, é verdade também, mas enquanto a ressurreição não se estabeleceu, os discípulos tiveram uma profunda angústia em suas almas. Por quê? Porque Jesus havia morrido. Olha a referência que eles perderam, e eles tiveram então que fazer o quê? Naqueles 3 dias eles tiveram que superar.
eles tiveram. Na psicologia, o significado da palavra superação trata-se de vencer as adversidades, vencer os momentos difíceis, sem ficar permanentemente abalado por elas. É também tirar proveito dos momentos adversos para se fortalecer e para se estruturar em sua própria alma. Então, olha só, a palavra superação é muito importante. E nós precisamos abraçar e viver as dores que a gente vive, para que a gente então as supere. Na grande verdade, muitas pessoas, e a gente sabe que cada pessoa responde de uma maneira às dores e às perdas que tem na vida. Nem todo mundo responde igual. É por isso que é necessário a admoestação, por isso que é necessário a mão no ombro, por isso que é necessário aquela palavra que acalenta, aquela palavra que traz paz, aquela palavra que traz esperança. Tudo isso hoje é muito proveitoso, porque nem todas as pessoas respondem da mesma maneira, e a gente precisa entender isso, entender que nem todas as pessoas são iguais. Há pessoas que passam pela mesma situação, e algumas delas superam de uma maneira rápida, de uma maneira abençoada. Outras demoram mais para assimilar todas essas coisas. E aí então, uma mão no ombro, isso é muito importante. E esta manhã eu quero falar com vocês que nós precisamos abraçar e vivenciar a dor que vivemos. Vivemos dores. Eu estava orando ainda há pouco por muitos que conheço que estão passando momentos adversos. E a gente nunca sabe, né, quando a adversidade chega. E a gente sabe que a adversidade também não bate na porta da gente, né? Se ela batesse, a gente não ia abrir. Se a gente soubesse que é ela, a gente ia dar uma olhadinha pelo olho mágico e mandar embora. A gente não ia abrir a porta para ela. Mas nós não abrimos portas para as adversidades. As adversidades chegam, arrombam a porta, elas chegam, elas se estabelecem, e aí a gente precisa então saber lidar com elas. E temos muitas perdas materiais. Eu estava vendo ontem, na reportagem, algumas empresas que baixaram as suas portas. Que terrível isso, gente. É uma perda material muito grande. Você imagina você tendo um negócio, você empregando pessoas, e quando você emprega uma pessoa, você não está empregando uma pessoa, você está empregando uma família. Você está, através daquele funcionário que é daquela empresa, tem mais 3, 4 que estão vivendo sobre o trabalho que ele está prestando naquela empresa. E ontem eu estava vendo empresários, assim, eu vi uma reportagem sobre isso, e eu os via chorando pela perda material, porque não tem mais a sua empresa. Vários restaurantes baixando as suas portas, fechando. Restaurantes que trabalhavam há muitos anos, restaurantes que empregavam várias pessoas. Infelizmente isso é uma perda material muito grande. A perda física. Quantas pessoas que não vão perdendo a companhia de pessoas tão queridas, que eram referenciais para suas vidas. Quantas perdas físicas nós não temos tido nesses dias, sabe? A perda afetiva, nós estamos longe uns dos outros, distanciados uns dos outros. Quantas pessoas que não estão sofrendo essa perda agora, aquela perda afetiva, estavam acostumadas com as suas casas cheias, com a sua família sempre reunida. Quantos senhores, quantas senhoras que não estão contando com a presença dos filhos, como sempre contaram lá em suas casas. Quantas pessoas assim? Isso é uma perda. Perde aquela coisa afetiva, aquele abraço, aquela coisa gostosa de olhar um no olho do outro, de dizer uma palavra bonita um para o outro. São perdas espirituais. Para muitas pessoas, estar no templo é fundamental. Nem todo mundo tem a mesma consistência, gente. Nem todo mundo tem o mesmo jeito. Por isso que a Bíblia fala para você amparar o fraco, para você ajudar aquele que não é tão forte na fé como você. É por isso que a Bíblia fala para você não acatar o que é fraco na fé para ficar discutindo com ele. Não. A Bíblia fala para você não fazer isso. Mas a Bíblia fala para você ajudá-lo. Então a gente sabe a importância desse momento, a importância de usarmos as ferramentas que temos, a importância de levarmos uma palavra a algumas pessoas que, para elas não estar aqui
é uma perda muito grande. Há muita gente que tem, é uma perda muito grande não estar aqui de uma maneira presencial, e aí espiritualmente muitas pessoas também, elas acabam fraquejando, se cansando, perdendo as suas esperanças. Infelizmente, não é todo mundo igual a mim ou igual a você, cada um tem uma estrutura, cada um responde de uma maneira. Aquilo que talvez não seja tão importante para alguns, é muito importante para o outro. Aquilo que não significa muito para você, para o outro significa muito. E a gente precisa ter essa empatia. A gente não pode achar que todo mundo é igual a gente. A gente não pode achar que todo mundo tem a mesma fortaleza que a gente. Não é assim, gente. Não é assim. E eu quero hoje basear aqui toda a minha mensagem na vida de um homem chamado Bartimeu. E Jesus, eu quero que você saiba que Jesus é aquele que pode ajudá-lo na superação de suas perdas. O mesmo Jesus que ajudou Bartimeu naquele dia, é o Cristo, é o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que ajuda você a vencer. Então, há muitas coisas que são essenciais para que a gente supere as dificuldades da vida. Então, é necessário que você não fique se culpando por tudo, não se culpe nesse tempo, sabe, procure fazer algumas coisas diferentes em seu viver, para você superar todo esse tempo, sabe, faça coisas diferentes, ocupe a sua mente, com aquilo que é bom, com aquilo que é amável, com aquilo que é santo, com aquilo que edifica, ocupe a sua mente, por mais difícil que seja. Como disse Paulo, aos Colossenses, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas que são lá de cima. Para você superar todas as coisas, você tem que se tornar maior que o seu problema. Tente ser maior do que tudo que você está vivendo. Tente ser maior do que tudo que você está vivendo. E você será maior sobre tudo que você está vivendo, à medida que você olha para Deus e olha para a sua palavra. Como disse o salmista, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde é que me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É preciso que a gente entenda que tudo passa, gente. Tudo vai passar. As coisas vão passar e você vai sair mais forte do que você entrou. Você vai sair um ser humano melhor, uma pessoa melhor, porque você vai agora passar a ter por experiência própria, experiências que talvez você nunca tenha pensado em viver. Então entenda que tudo passa. Entenda também que lamentar faz parte da vida do ser humano, mas viver a lamentar-se é um grande problema, é uma grande perda. Não viva a se lamentar, siga em frente, isso vai te ajudar a superar muito. Então eu quero hoje mergulhar na experiência do encontro de Bartimeu com Jesus e aprender como é possível superar as perdas. Quer me acompanhar? Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 10, do verso 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52, que diz assim, Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus o ouviu, Jesus parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: o que você quer que eu faça? O cego lhe respondeu: mestre, eu quero voltar a enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a tua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Esse homem chamado Bartimeu, ele era um homem que tinha que se superar. Você imagina a história desse homem? Vamos nos transportar um pouco, vamos tentar entender a vida de Bartimeu.
A vida desse homem era muito difícil. Ele era mendigo, ele vivia pelas ruas. E para agravar ainda mais essa situação, ele era cego. Ele era cego. Mendigo, vivia pelas ruas, pedindo as coisas. E para as coisas ficarem mais difíceis para ele, ele era cego. Ele era cego, ele não enxergava. E Bartimeu, ele teve que se superar. Ele teve que fazer isso. Você sabe que Bartimeu poderia muito bem olhar para ele, porque naqueles dias, nos dias de Jesus, inclusive, certa vez, lá no Evangelho de João, diz que os discípulos viram um homem que era cego, e eles perguntaram a Jesus: Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi o pai deles? Foi ele ou foi o pai dele para ele ter nascido desse jeito? E aí Jesus falou: não foi ele nem o pai dele, mas é para que se manifeste na vida dele a grandeza de Deus ou a glória de Deus. Então você imagina quantas pessoas que não falaram para Bartimeu que talvez ele fosse cego por uma maldição hereditária, porque alguma coisa aconteceu ou com ele, ou então com seus pais, ou então com os seus antepassados. Então você imagina a situação. Você imagina a situação de Bartimeu. É um homem que teve que não viver se culpando, porque ele poderia muito bem olhar para ele mesmo e dizer assim: a minha vida vai ser assim todo o tempo, porque eu sou uma vítima do comportamento do meu pai, vítima do comportamento da minha mãe, vítima do pecado lá dos meus antepassados, porque está todo mundo dizendo que eu sou cego e eu devo ser cego por causa disso, por causa daquilo. E a gente pode realmente pensar que a gente é o que é por causa de uma série de coisas, e a gente pode então se acomodar nessa situação e se sentir culpado por tudo isso. Mas Bartimeu não se sente culpado. Bartimeu resolve fazer algo diferente. Bartimeu, ele resolve ocupar a sua mente com a possibilidade de cura, com a possibilidade de uma nova vida. Ele começa a encher a mente daquilo. Ele começa a se tornar maior que os problemas que ele tinha. Ou seja, ele se torna maior que a sua cegueira, ele se torna maior do que a sua condição de vida, que era mendigar, ele se torna maior do que tudo aquilo naquele momento, e ele então resolve gritar, chamar, entender o que está acontecendo, porque Jesus estava passando. Aí ele tenta entender aquele momento. Ao invés dele lamentar porque era cego, porque era mendigo, embora ele pudesse lamentar, ele pudesse se entregar à lamentação o tempo todo, ele disse não. Ele falou não, e ele começou a gritar desesperadamente. E quando ele começa a gritar desesperadamente, isso é sinal de que ele está dando um passo, que ele está caminhando, que ele está andando, que ele está indo para frente. E nós aprendemos muito com essa situação. Então eu queria mergulhar um pouco nessa situação, para que a gente supere o momento que a gente está vivendo, para que a gente supere as perdas que a gente está tendo, para que a gente supere, porque não é fácil para ninguém, minha gente. Não é fácil para mim, não é fácil para quem está sentado me olhando aqui, não é fácil para você que está do outro lado, não é fácil para absolutamente ninguém. E se tiver alguém que diz para você: não, o tempo é fácil, o tempo é isso, ele é mentiroso, não é verdadeiro, não é realista. E o que eu estou querendo dizer? Que nós devemos olhar para a situação com realismo, mas devemos olhar para a situação com muita fé, com muita certeza e com muita esperança no coração. É assim que nós temos que nos comportar, é dessa maneira. Então, para que a gente e nós, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que andam na presença de Jesus, aqueles que andam com Cristo, aqueles que estão andando com Deus, aqueles que estão caminhando com Deus, eles podem contar com algo que uma pessoa natural pode contar também, mas de repente ela não queira contar. O ser humano é duro. O ser humano, ele não responde a Deus da mesma maneira também. Há muitas pessoas que não estão respondendo ao convite de Jesus, não estão respondendo ao convite de Deus. Esse cego aqui, o Bartimeu, ele faz algumas coisas muito lindas, e eu quero hoje pensar sobre isso. Primeira coisa, a gente supera a partir do momento que a gente acredita que há poder na presença de Jesus. Olha o que diz o verso 47, quando ele ouve que é Jesus, o que ele faz? Ele começa a fazer alguma coisa, ele começa a gritar,
Ele começa a clamar, ele começa a gritar, e ele diz: Jesus, filho de Davi. Isso nos leva a crer que ele acreditava na promessa messiânica, e ele já estava ouvindo de Jesus, e por isso ele chama Jesus de filho de Davi, e diz a Jesus: tem misericórdia de mim. Ele começa a superar, ou ele começa a transformar a sua vida, a partir do momento que ele acredita que há poder na presença de Jesus. E Jesus, ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até onde? Até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco. Então a gente vai superando as coisas à medida que a gente crê na presença de Jesus com a gente. Crê que Jesus está conosco, crê que Jesus está caminhando conosco, Ele está andando conosco, Ele está vendo, Ele está entendendo, Ele está atendendo, Ele está ouvindo. O cego Bartimeu era esse homem. Acredite no poder da presença de Jesus, acredite na presença de Cristo. Ele acreditou, quando ele ouviu, ele faz algo. Quando ele ouve que Jesus está passando, ei, Jesus está aí, com você, com a sua família, com a sua casa. É verdade? Claro que é verdade o que você me diz, pastor, mas está muito difícil. É verdade que é difícil, mas nunca descreia da presença de Jesus, e você só está em pé, sabe por quê? Porque a presença de Jesus está aí. Se a presença de Jesus não estivesse aí contigo agora, você não teria superado tudo que você está superando, você não estaria em pé diante de tudo aquilo que você está vivendo, você não estaria em pé, eu não estaria em pé, nós não estaríamos em pé. Mas a presença de Jesus, é a presença do Senhor Jesus que vai nos garantir superação. Ele pode ajudar você a superar. Aquele homem, o cego, quando ele ouve, ele faz alguma coisa, ele grita, ele clama. O que eu e você podemos fazer? Para que nós não entremos em um calabouço de alma, em um calabouço de emoções, para que nós não entremos. Nós não podemos entrar, você não precisa entrar. Há um Senhor todo-poderoso que está contigo, há um Senhor todo-poderoso que disse que as águas não vão afogar você, que o fogo não irá te queimar. Ele é o Senhor Deus que está contigo. Não temas, não te espantes. Ele supera as perdas, acreditando. A gente supera a perda acreditando no poder da presença de Jesus. O que fez Bartimeu clamar e gritar? Ele acreditou na presença de Jesus. O cara já não enxergava. O que ele tinha a perder, gente? Eu me lembro de ter falado com uma determinada senhora, em determinado aconselhamento. Eu estava na igreja dando os aconselhamentos, e uma determinada pessoa ligou e falou assim: pastor, o senhor poderia atender a doutora fulana de tal? Eu falei: claro que eu posso atender. E aí eu fiz uma pergunta: e ela é doutora em que área? Falou: ela é uma doutora em psicologia, ela é uma pessoa muito bem qualificada na vida, bem qualificada no seu QI, bem qualificada na sua vida financeira, é uma pessoa muito inteligente. Enquanto a pessoa me falava aquilo, eu ia orando dentro de mim, né, e dizia: Deus, me dá graça e sabedoria para falar com ela. E realmente ela veio me procurar. E aí eu marquei, depois daquele telefonema, umas 2 horas mais ou menos depois, e aquela mulher chegou. Aquela mulher não conhecia Jesus. E quando aquela mulher chegou ali na nossa igreja, nós estávamos bem na nossa antiga igreja, na Filhos de Camargo, nosso antigo templo, nós estávamos ali na porta quando ela chegou. E eu me lembro dela ter estacionado aquele carraço, e aí desceu aquela mulher, uma mulher muito bonita. Ela desce e ela diz: o senhor é o pastor Ronaldo? E eu estava na porta. Sim, a minha amiga marcou da gente estar conversando. Eu falei: vamos conversar sim. Aí levei ela até a sala, e nós nos sentamos e conversamos. E na nossa conversa, ela começou a falar das perdas que ela teve. Ela teve perdas muito significativas para a vida dela. Pessoas de uma referência muito grande para ela, ela havia perdido essas pessoas.
Enquanto ela me falava das suas perdas, eu olhava para ela, que era uma doutora e que ajudava tanta gente, porque realmente ela ajudava muitas pessoas, e agora estava aquela mulher diante do pastor, que não era um doutor em teologia, mas que estava usando desta palavra para consolar o coração dela. E eu me lembro da sede daquela mulher. Quando eu citava o versículo bíblico para ela, ela me dizia assim: onde está escrito isso? E para a glória de Deus, naquele momento, os textos que eu ia citando para ela, eu ia lembrando os textos, e eu pegava a Bíblia e dei uma Bíblia para ela, e eu ficava na minha, e ela sabia manusear a Bíblia, e ela abria a Bíblia no capítulo e no versículo que dizia aquilo que eu estava falando para ela, e Deus me deu muita graça naquele dia, muita graça para falar com aquela mulher. E aquela mulher, quando ela lia o texto bíblico, ela chegou a chorar no nosso aconselhamento, e ela chegou a olhar os textos e ficou tocada por aquilo. Ela ficou tocada. E aí, no término da nossa conversa, eu disse a ela: a senhora não quer entregar a vida da senhora a Cristo agora? E ela disse a mim assim, eu fiquei espantado com a resposta dela. Ela disse assim: pastor, eu tenho muito a perder se eu der a minha vida a Cristo. E eu me lembro de ter ouvido aquilo dela. Eu tenho muito a perder se eu der a minha vida a Cristo. E aí não teve como eu não fazer a outra pergunta: o que a senhora tem a perder se entregar a vida a Cristo? Aí ela disse: o meu status social. Eu seria encarada como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não soube resolver os seus dilemas, como uma pessoa que não soube resolver os seus traumas, como uma pessoa que não soube resolver isso. E aí eu olhei para ela e eu falei: doutora, a senhora vai perder de qualquer jeito. Se a senhora não entregar a vida a Cristo, a senhora vai perder de qualquer jeito. E aquela mulher, mesmo que com os olhos marejados de água, ela disse assim para mim: pastor, muito obrigado por me ter recebido. Eu disse: não, eu quero fazer uma oração ainda pela senhora. Aí orei por ela. Enquanto orava por ela, essa mulher se derrama ali diante de mim, em lágrimas, com o coração machucado, com o coração ferido, mas dizendo para mim que não podia entregar a vida a Jesus, porque ela ia perder muito com isso. E amigos, é assim que a humanidade se comporta. É assim que o homem natural se comporta, é assim que a mulher natural se comporta, é assim que as pessoas naturais se comportam. Elas acham que vão perder. Mas o cego, ele não se preocupou com isso, ele grita. As pessoas dizem para ele: ei, cale-se, você está falando, você está gritando, você está incomodando a gente. Você não vê que ele não vai te ouvir? Você não sabe, você não percebe que você é um miserável, que você é um pecador, e que você é cego porque alguém pecou, porque alguém errou, que você está nessa vida miserável por causa disso, por causa daquilo. E o cego Bartimeu podia trazer tudo isso para a vida dele como culpa, mas ele não trouxe. Ele clamou, ele chamou a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Então eu quero dizer para você essa manhã: acredite no poder, acredite que há poder na presença do Senhor Jesus. Isso vai te ajudar a superar. Então, a presença de Jesus está conosco. Então você precisa apanhar essa presença de Jesus e fazer ela valer na tua vida. Você lembra da arca, lá no Velho Testamento? A arca da aliança. A arca da aliança que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Aquela arca ficou na mão dos filisteus. E quando aquela arca ficou na mão dos filisteus, porque os filisteus roubaram a arca lá do povo de Israel e levaram a arca para o meio deles, aquela arca, ela não trouxe benefício nenhum aos filisteus. Aquela arca foi colocada lá no templo dos filisteus, diante de Dagom, e a Bíblia diz que Dagom, que era Deus dos filisteus, quando a arca de Deus chegou lá, sabe o que aconteceu? Aquela estátua de Dagom caiu para trás, caiu por terra, porque ninguém se compara à glória do Deus Todo-Poderoso. E a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Hoje na nova aliança não, hoje na nova aliança nós somos morada do Deus Todo-Poderoso, somos templo
templo do Deus Todo-Poderoso. É assim que nos diz a palavra de Deus: vós sois santuários do Deus eterno. Deus não habita mais em nada feito por mãos humanas. Deus habita hoje em pessoas que lhe entregam o coração. Então veja só, Dagom cai diante da arca da aliança, e aí o povo filisteu fica com medo daquilo. A arca depois é levada novamente, e aí mais um homem que carregava a arca de um jeito errado, morre. Ele morre porque ele toca na arca, e ele morreu. E aí diz que o povo de Israel ficou com medo. E aí um homem chamado Obed-edom levou aquela arca para a casa dele. E quando Obed-edom levou aquela arca para a casa dele, que simbolizava a presença de Deus, aquele homem, o tempo que a arca ficou na casa dele, foi o tempo necessário para toda a vida daquele homem mudar. É só você ler, porque senão eu vou fugir do assunto aqui. Mas aquele homem, Obed-edom, ele foi extremamente enriquecido, porque a arca que simbolizava a presença de Deus, estava na casa dele. E ele então se beneficia daquilo. Então, eu quero dizer a você, para você superar, acredite no poder da presença de Jesus. Para você superar também, acredite que você é importante para Jesus. Eu tenho dito o seguinte, gente, que não adianta nada as pessoas acreditarem em nós, as pessoas confiarem em nós, se nós mesmos não confiarmos naquilo que Deus plantou na gente. Se você não acreditar que você é importante para Jesus, que você é importante para o nosso Deus, como que você vai superar? A Bíblia diz que aquele homem clamava, o pessoal dizia: ei, você é um coitado, rapaz, fica quieto aí, ele não vai te ouvir. E de repente Jesus para, e Jesus diz: ó, chama o cego para vir aqui, fala para ele vir até mim. E quando foram chamar o cego, talvez aqueles que estavam mandando ele se calar ficaram meio que sem graça, porque alguém falou: ânimo aí, homem, levanta, porque o mestre está te chamando, está chamando você. Sabe por que Jesus chamou Bartimeu? Porque Bartimeu, ele era um cara importante para ele. Ele era um homem simples? Era. Ele era um homem que as pessoas não davam nada por ele? Era. Mas o Senhor Jesus olhou por ele e olhou para ele. E é isso que nós temos que entender: você é muito importante aos olhos de Deus. Você tem uma importância, porque quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas acontecem, ou quando estão acontecendo coisas que nos fazem mal, nós tendemos a achar e a perguntar a nós mesmos: onde está Deus? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está olhando? Por que toda essa situação está se sucedendo? Por que todo esse momento está sendo vivido por mim? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não me quer bem? O que eu fiz de errado para estar acontecendo isso? É uma das primeiras coisas que o ser humano natural pensa: o que eu fiz para estar acontecendo tudo isso? O que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu não fiz, por que está acontecendo tudo isso? Aí fica uma confusão. Então, para você superar as perdas da sua vida, você tem que acreditar que você é importante para Jesus. Você não é um ser qualquer, você não é produto do acaso, você não é uma obra indesejada. Aliás, se você nasceu, amigo, e se você nasceu, é porque Deus tem propósito para a tua vida. É porque Deus tem propósito para a tua existência. Mas pastor, olha o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, ou sei o que aconteceu. Na vida de alguns eu sei o que aconteceu, na vida de outros eu não sei o que aconteceu. Mas eu quero que você saiba que você é importante para Jesus. E quando você sabe que você tem a sua importância, isso cria uma força interior, isso cria uma força mental dentro de você, isso cria resistência em você. E essa resistência, ela se torna algo que quase que imunizante, e torna você uma pessoa melhor. Quando o cego foi chamado: levante-se, o mestre te chama. Você imagina como Bartimeu não se sentiu? O que? Jesus está me chamando. Imagina o cego, ele está me chamando, e ele tira a capa dele, joga fora, e ele tira para ficar mais leve, para ficar mais solto, para ir talvez com mais rapidez a Jesus. Ele vai, levam ele até Jesus. Quem sabe Bartimeu, antes de chegar a Jesus, quem sabe, eu não sei, eu estou entrando no texto, quem sabe Bartimeu não tenha pensado:
no caminho até chegar a Jesus, quem sabe ele não tenha pensado: o que será que ele vai dizer para mim? Será que ele vai me arrebentar no meio agora? Será que ele vai dizer que realmente a minha vida está assim por causa de uma maldição? Será que ele vai dizer que a minha vida é desse jeito porque o meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, porque os meus tataravôs, porque a minha geração? Será que ele vai dizer isso para mim? Será que ele vai dizer que Deus visitou a maldade que eu estou vivendo? Deus visitou a maldade do meu pai em mim? Será que é isso que ele vai dizer? Será que ele vai dizer isso? Mas Jesus não diz isso. Jesus olha para Bartimeu, e Jesus encara Bartimeu como alguém importante, como alguém significativo. E Bartimeu então, quando ele chega diante de Jesus, ele se achega, e eu imagino que se no caminho Bartimeu pensou desse jeito, quando ele chegou diante de Jesus, ele pensou diferente. Sabe por que ele pensou diferente? Porque Jesus perguntou para ele assim: ô rapaz, o que tu quer que eu faça por você? Fala para mim o que você quer. Fala para mim o que está acontecendo. E é interessante, né, que a gente pode pensar assim: pô, será que Jesus não estava vendo que o cara era cego, mendigo, e que ele de repente... Mas Jesus pergunta para ele. E você imagina dentro do Bartimeu o sentimento de ser aceito, o sentimento de ser amado. E é isso que a gente tem que viver. Você tem que viver com o sentimento de que você é amado, de que você é importante para Jesus. É, pastor, mas tem coisa na minha vida. É verdade, às vezes tem coisa na nossa vida que a gente sabe que Deus não quer, mas ao mesmo tempo a gente não consegue deixar. Não é verdade? E você só vai deixar de fazer algumas coisas quando você se entregar a Jesus. Você tem que entender isso. Você tem que entender que tem coisa na sua vida que você não vai vencer sozinho. Você tem que entender que não é porque isso, porque aquilo outro aconteceu, que Deus deixou de amar você. Deus continua lhe amando. E você é importante para Ele. E quando você sabe da sua importância, então você cresce. Eu estava vendo o testemunho de um menino aí, muito conhecido. Eu não me lembro o nome dele exatamente agora, mas ele trabalhou em um programa do SBT, o pessoal chama ele, acho que de Yudi. Ele está vivendo uma fase muito difícil, ele está com a mãe e o pai internado, e o Yudi, segundo o que ele diz, ele acabou de se converter, e ele está vivendo um momento muito difícil, segundo as suas palavras. Eu estava ouvindo ele dizer, e ele, com as suas palavras, estava dizendo que ele nunca se sentiu tão amado, tão querido, tão desejado, tão lapidado, tão abraçado, como o momento que ele está vivendo, porque ele se considera hoje importante diante de Jesus. Isso são as palavras dele. E ele disse: Jesus está cuidando dos meus pais, Jesus está cuidando de mim. É claro que eu queria estar com os meus pais, eu queria estar tomando café com eles, eu queria estar aqui, mas eles não estão, infelizmente. Ele poderia ficar com a vida mais complicada do que ela já era por causa desse momento, mas ele está acreditando no amor de Jesus por ele. Ele está acreditando que ele é importante para Jesus, e isso fortalece a vida dele. E você que está aí do outro lado, ou você que está aqui, talvez você também não esteja vivendo todo esse momento que você está vivendo, e você esteja pensando que você não é tão importante. Quantas pessoas que têm uma estima baixa de si mesmas, olham para elas mesmas, elas não conseguem se sentir importantes aos olhos de Deus, ou melhor, elas não conseguem se sentir bem diante de ninguém. Baixa autoestima. E a gente precisa olhar para Deus e saber que, apesar dos pesares, o Senhor nosso Deus nos aceita, nos ama e vê-nos com uma importância que às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar. Eu gosto muito do profeta Isaías, que diz assim, que Deus é um Deus santo, que habita num alto e num santo lugar, mas que habita com o contrito de coração para vivificá-lo. Eu gosto muito do profeta Jeremias,
que diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Se renovam a cada manhã. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, daquele menino que foi embora de casa, e quando voltou, o pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, deu-lhe uma roupa nova, colocou-lhe um anel no dedo, deu-lhe sandálias, e matou um novilho para fazer uma festa, porque aquele menino estava morto, e agora ele estava revivendo. Quando eu olho para esses textos, não tem como eu não entender que Deus me ame. É claro que Deus não concorda, é claro que Deus não quer que você ande num caminho de morte, é claro que Deus não quer que você seja vencido por esse comportamento hediondo teu. É claro que Deus quer fazer uma obra nova na tua vida, e é isso que eu quero dizer para você. Ele quer fazer uma obra na sua vida, como fez na vida do cego. Porque para esse homem superar também, para você superar e para eu superar, a gente precisa acreditar que Jesus, Ele pode nos dar uma nova vida. Jesus perguntou para o cego assim: o que você quer que eu lhe faça? Essa daqui é a hora crucial da vida, é a hora da transformação, é a hora do vamos ver o que acontece. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego lhe responde: mestre, eu quero ver. Eu quero ver porque eu estou cansado, porque essa minha falta de visão me impede de fazer um monte de coisa. Eu não aprendi a viver com a falta de visão. Hoje, nós temos pessoas, eu conheço pessoas que infelizmente, por uma razão clínica, por uma enfermidade, elas perderam a visão, e elas se reencontraram e passaram então a superar a falta de visão, fazendo coisas hoje que eu fico pensando na capacidade que o ser humano tem de superar situações. Mas o Bartimeu aqui diz para Jesus: Jesus, eu não consigo viver com isso, eu não tenho como. E é claro, os dias de Bartimeu eram dias diferentes do nosso. Hoje, com certeza, e qualquer pessoa inteligente vai entender que hoje nós temos muito mais ferramentas do que nos dias de Bartimeu. Hoje nós temos muito mais métodos que poderiam ajudar Bartimeu naqueles dias, que não tinham nos dias dele, mas tem nos nossos dias. E Bartimeu então, ele diz: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. O Bartimeu, na verdade, ele precisava enxergar literalmente, mas quantos de nós que não estão necessitados de visão para enxergar, mesmo enxergando? Tem muita gente que enxerga, mas não enxerga. Tem muita gente que vê, mas não tem visão. É possível que a gente olhe, mas a gente não tem, a gente veja, mas a gente não tenha visão. É possível que a gente esteja diante da esperança, mas a gente não veja a esperança. É possível que a gente esteja diante de Jesus, mas a gente não veja Jesus. E ele: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. E a gente precisa ver, gente, porque quando a gente começa a ver, a nossa vida é transformada. Quando a gente começa a ver, a nossa vida é mudada. Quando a gente começa a ver, a nossa vida, ela se torna uma outra vida. Então que Deus nos ajude a ver, porque é vendo que a gente supera. Vendo o que, pastor? Vendo que os olhos, aquilo que os olhos naturais não querem ver. Os nossos olhos naturais não querem ver algumas coisas, porque diante de nós, todo dia, está sendo colocado aquilo que se vê. Diante de nós, todos os dias, é colocado as circunstâncias, todos os dias é colocado diante de nós alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que nos chateia, alguma coisa que nos enraivece, porque tem coisa que a gente fica com raiva mesmo, a gente não acredita que isso está acontecendo, não podia acontecer, e estas coisas estão sendo colocadas diante da gente, e a gente está vendo, mas a gente precisa ver além disso, a gente precisa enxergar as coisas que olhos não veem, que ouvidos não ouvem, que coração não entende. É isso que a gente precisa. Você precisa, eu preciso. Mestre, eu quero ver. Será que a gente não está precisando ver? Eu me lembro de uma mensagem que preguei na igreja há muitos anos atrás, que o tema dela foi: eu quero ver.
Eu quero ver as pessoas boas que o Senhor colocou do meu lado. Eu quero ver a igreja abençoada que o Senhor me colocou. Eu quero ver os líderes abençoados que estão diante de mim. Eu quero ver as possibilidades que estão diante de mim. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver as bênçãos que o Senhor plantou na minha vida. Eu quero ver as coisas que os meus olhos naturais não veem. Que Deus abra os seus olhos para ver as possibilidades que Deus colocou diante da gente. Gente, eu aprendi uma coisa na vida e eu tenho pedido a Deus, Deus me faz ver. Eu vejo esse momento aqui agora como uma oportunidade linda de alcançar pessoas que talvez eu nunca as conheça na vida. De alcançar pessoas que talvez eu nunca tenha oportunidade de estar diante delas. Eu estou vivendo uma oportunidade agora. E você está vivendo do outro lado uma oportunidade. Sabe qual? A oportunidade de repente estar ouvindo uma palavra que mude a sua vida e que faça você superar toda essa crise que você está vivendo, todo esse problema que tu está vivendo. Eu quero ver, Senhor, talvez seja isso que você precise hoje, de visão para superar. Eu preciso ver para superar. E a Bíblia nos diz que ele diz: mestre, eu quero ver. E aí Jesus diz: vá. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Milagre, 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 milagre. Não dá para explicar, não dá para saber como foi. O fato é que ele recuperou a visão. E mais do que recuperar a visão, sabe como que ele superou melhor ainda? A Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. É tudo que a gente precisa, seguir Jesus pelo caminho. Não é seguir Jesus para ver até onde vai dar, é seguir Jesus, haja lá o que houver. É seguir Jesus, aconteça o que acontecer. É seguir Jesus para tudo. É seguir Jesus. Então, existe uma verdade capaz de transformar a maneira como lidamos com as nossas perdas. Deus, Ele vê cada lágrima que cai de seus olhos. Max Lucado, ele escreveu em um dos seus livros assim, se existe alguém que conhece a dor que vem da perda de um filho único, esse alguém é Deus. Você imagina pais que perderam os filhos, é uma dor terrível. Deus viveu, Ele teve essa dor porque Ele deu o seu único filho. Eu quero dizer para você que Deus guarda cada uma de suas lágrimas em seu coração. As nossas lágrimas são como sementes guardadas diante dEle. As nossas lágrimas serão revertidas em ganho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que semeiam com alegria, aqueles que semeiam, aqueles que estão semeando com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Se você semeia com lágrima, espera que a tua colheita vai ser com alegria. Vai ter colheita sobre a sua vida. Com Jesus é possível ganhar em toda e qualquer situação. Olha o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Olha a linguagem. Esse cego Bartimeu, ele parece que viveu tudo isso. Acredite que Jesus pode dar uma vida nova em meio a tudo aquilo que você está vivendo. Então eu encerro a minha mensagem e nós vamos cantar ao Senhor. E depois eu vou fazer uma oração por você. Eu encerro a minha mensagem dizendo para você: acredite, supere através da sua crença. Há poder na presença de Jesus. E Jesus está comigo. Acredite na tua importância para Deus. Você é importante. Acredita nisso. E por fim, acredite que o Senhor Jesus, Ele pode dar a você uma vida
nova. Bartimeu viu, Bartimeu enxergou, Bartimeu se levantou, Bartimeu gritou, Bartimeu clamou, e Bartimeu seguiu Jesus caminho afora. Por que você não segue Jesus? Siga Jesus caminho afora. Confia a Ele a sua vida nessa manhã. Convida e coloque a sua vida. Jesus lhe convida, e eu quero que você se apresente ao convite de Jesus essa manhã. Supere as suas perdas, supere todas as situações. Deus é contigo, Deus lhe ama, Deus lhe quer bem, Deus lhe abençoa, Deus lhe vivifica, Deus faz de você alguém poderoso. Eu quero orar por você, e antes de orarmos, vamos cantar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus.